Dízimo, dízimo, dízimo. Eu quero aqui hoje tratar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, porque alguns irmãos que nos acompanham, eles pedem para que eu dê a minha visão a respeito do dízimo. Primeiro lugar, eu e minha esposa somos dizimistas desde quando casamos. Estamos 45 anos casados. Já passamos privações, já passamos situação de vender um carro que tem uma certa quilometragem, comprar outro com bem mais antigo, mais quilometragem, baixando o padrão, mas salário, exemplo, R$ 100, eu e minha esposa, exemplo. R$ 10, dízimo. Primeira coisa, dízimo. Depois, se era aluguel, se era prestação, se era prestação de carro ou qualquer outra coisa, depois. Quanto vamos gastar de mercado, etc, etc. Primeira coisa, dízimo. Entrega onde você tem sido alimentado espiritualmente. É a nossa visão. Nós sempre fomos dizimistas. E sempre Deus cumpriu a sua palavra. Não estávamos em busca de cumprimento da palavra, mas em obediência. Olha só essa palavra, obediência. Sem ficar questionando. Daqui a pouco a gente vai falar quem vive questionando. Em Malaquias, que é o Velho Testamento, alguém diz, mas é Velho Testamento, é a lei, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. É verdade, estamos debaixo da graça. A lei era 10% e a graça é 100%. Você vai ficar com qual delas? Tudo é dele, tudo é de Deus. Os 100% que recebemos, quer em negócios, quer em salário, quer aquilo que recebemos para o nosso sustento, tudo vem de Deus. Provisão graciosa de um Deus amoroso que supre cada uma das nossas necessidades em glória, conforme Filipenses 4,19. Agora aqui ele diz em Malaquias, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu vou dizer uma interpretação minha. 10% não me pertence. Se eu recebi 100, eu conto 90. Porque eu estou dando a direção que tenho para a minha vida, meu lar, minha casa e também para a igreja onde eu sou o pastor. Você recebe isso ou não? Vai ficar com você, viu, queridos e queridas? 10% não me pertence. Não é meu. E se eu tomar algo que não é meu e usar para mim, não é uma espécie de roubo? E será que o Senhor não vai me suprir? Ele não vai suprir todo o obediente? E todo aquele que nele crê? E nele deposita toda a sua vida, inclusive seu bolso? Será que esse Deus não vai cumprir aquilo que ele diz que prometeu? Olha ainda mais. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me, faça prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quantas bênçãos recebemos?
sem nós percebermos. Numa situação de um acidente, numa situação de uma doença, numa situação de fazer um negócio que iríamos perder, e ele nos revela sabedoria, entendimento, traz uma palavra de direção, e aí ele diz assim: por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, o seu salário, fruto da terra também, literalmente. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. No meu entendimento até então, quem fica questionando, discutindo, eu não aceito isso, é da lei, é da graça, é da lei, é da graça, não é, porque esta pessoa, ela é uma pessoa avarenta. Avarenta. O Senhor não pede nada daquilo que ele já não nos tivesse suprido. Ele já nos supriu. Ele abre portas. Ele também fecha portas. Para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que ele obtenha em nós o seu eterno propósito. Eu sei que tem pessoas que querem discutir esse assunto. Eu não discuto esse assunto. Somos dizimistas e nós, na nossa comunidade, estou falando da experiência da nossa comunidade, nós não recebemos salário. Não ficamos falando sobre dinheiro. E não nos falta dinheiro na comunidade. Pagamos aluguel e etc, etc. Por quê, meus queridos? Quando a pessoa entende que tudo vem do Senhor, o coração dele se abre. Ele coopera. Ele ajuda. Ele diz assim: deixa eu devolver aquilo que foi colocado no meu bolso que não me pertence. Mas tem pessoas que já ganharam bem mais, não foram dizimistas. Agora, alguns, eu estou falando experiências da nossa vida, alguns foram diminuídos o salário. Mas se eu ganhasse mais. Não, o problema não está na quantidade de dinheiro. O Senhor não está preocupado se você dá 10, ou 15, ou 20%, ou 5%. O Senhor, ele estabeleceu uma meta, ele estabeleceu um percentual, mas atrás desse percentual, é o que nós temos compreendido da parte do Senhor, ele está vendo a nossa fidelidade, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento de que ele supre cada uma das nossas necessidades em glória por meio do Senhor, por meio desse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui sobre a avareza em Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte: porque nós, pelo Espírito... Não. É Efésios 5:5. Lindo texto, sim, mas é Gálatas. Efésios 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum imoral ou impuro ou avarento. Não é questão de ficar discutindo 10%, 20%, 15%, 6%, 5%. A questão é que a pessoa é avarenta. E ele diz o seguinte: nenhum imoral ou incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele diz nenhum.
A pessoa avarenta, ela não é uma pessoa livre, porque ela deposita toda a sua confiança nos bens que possui e torna os bens que possui, ou aquilo que o Senhor tem dado, como a sua suficiência e segurança, quando deveria ser o supridor, o Deus eterno, aquele que muitas vezes a pessoa diz que crê, diz que tudo para a sua vida. Conheço pessoas dizendo, Jesus é tudo para mim, mas é avarento. Não é tudo, porque é uma idólatra. É idolatria. Mas a questão, a pessoa não vai dizer que ela é idólatra, não vai dizer que ela é amante daquele dinheiro, ela não vai dizer que toda a sua confiança está na aposentadoria que tem, no salário que tem, ou nos bens que tem, ou nos negócios prósperos que tem. Não vai dizer isso quando uma pessoa já tem um entendimento a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai dizer isto, mas na prática ela não deixa de ser um avarento, uma pessoa avarenta, que o seu Deus ainda está naquilo que possui, e não naquele que o possuiu. É um idólatra. Quem que está dizendo? Ah, é uma interpretação do Senhor? Não, não, não. Está escrito aqui, ó. Avarento que é idólatra. E ainda, em 2 Timóteo 3, versículo 2, ele diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, egoísta, porque o avarento, ele é egoísta, o avarento, ele é narcisista, ele olha só para si, e se faltar isso para mim? E se vai faltar aquilo? Ah, mas Deus não vai suprir esta, aquela... Prova-me nisso se eu não abro as portas do céu, abro as janelas do céu e vou derramar bênção sem medida, e não é só financeira. Deixamos de usufruir das riquezas do evangelho, dos insondáveis riquezas de Cristo, por causa da avareza. Porque fica contendendo, discutindo. Por quê? Porque o seu coração ainda está apegado à idolatria. Uma pessoa que realmente, fatalmente, verdadeiramente, foi regenerada, foi tornada nova criatura, ele diz assim, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A palavra do Senhor diz que eu devo devolver 8%? 10%? Não, eu sou tão grato que eu vou dar minhas ofertas também. Agora, o pregador que está pregando lá e anunciando para que os irmãos pudessem puder dar o seu dízimo, qual é a intenção dessa pessoa? É para que essa pessoa seja abençoada, uma pessoa tenha um coração obediente, para que ela não seja idólatra, ou para aumentar o cofre, as reservas financeiras da sua comunidade. Mas se for esse o objetivo, Deus vai tratar com essa pessoa, não é caso nosso. Qual é o nosso? Coração obediente, coração que se entrega, coração que não fica discutindo isso. Ele diz assim, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, ele diz, a isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aqui não é só, eu vou semear 10, eu vou receber 12, 15. Há uma lei da semeadura. Se você plantar aí 100 hectares, você vai colher conforme os 100 hectares. Se você plantar 500 hectares ou alqueires,
Você vai escolher mais. Mas nós não devemos ter isto como negócio diante de Deus. Deus não trabalha comigo nem com você através de negociata. Ele trabalha através da graça. Mas Deus quer que o regenerado tenha um coração obediente. Por quê? Porque quando essa pessoa foi regenerada, ela ganhou Jesus Cristo, que é obediente. Ganhou vida de Deus na pessoa de Cristo, e Cristo é obediente no coração dessa pessoa. Quer fazer de tudo para agradar ao seu Pai Celestial. Pessoas que ficam questionando e discutindo sobre esses assuntos, é fácil. É uma pessoa avarenta, é uma pessoa infiel, é uma pessoa que ainda não compreendeu que Cristo é a sua riqueza e Ele vai suprir, porque Ele prometeu suprir cada uma das suas necessidades. Mas pessoas dizem que crê no Senhor Jesus, mas não crê. Crê naquilo que está no bolso, crê naquilo que está lá no banco, crê naquilo que está aplicado. E não se aplica em coisas espirituais, coisas eternas. É um idólatra. Conforme a palavra do Senhor diz. Aí ele diz assim: quem semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Claro que tem gente que joga isso na sua comunidade e diz: se você vai semear só 50, você não vai receber nada, você vai receber mais pouquinho. Coloca o melhor que você tem aí, passa lá o seu R$1.000, a sua conta, que você vai receber 2, 3 mil. Isso daí não é do Senhor, não. Isso daí não é do Senhor, não. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem pessoas que já dizem: mas eu não senti nada no meu coração para contribuir. E passou ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não senti. Não vai perceber se tiver o coração enganoso e corrupto, egoísta, avarento. Não crê no Senhor Jesus. Não vai ter isso no coração mesmo. Mas aquela que a pessoa que foi trocado o coração de pedra por um coração de carne, o velho homem para o novo homem, ganhou a mente de Cristo e o coração obediente ao Senhor, ele tem o desejo, primeiro, de devolver aquilo que não é dele, e tem o desejo de contribuir na obra do Senhor com alegria. Porque a alegria é o viver com Cristo. A alegria não é tão diretamente naquilo que ele está ofertando, mas a alegria dele é o resultado. O que ele está ofertando é resultado da alegria que ele tem dia a dia com Cristo, que é a alegria que o conquistou. É outra situação. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Eita, nós vivemos pela fé ou vivemos por aquilo que a gente vê? Ou vivemos na conversa? Ah, eu creio, minha vida é nova, nasci de novo, sou nova criatura. Cadê a conduta e a frutificação do Espírito Santo que está dentro dessa pessoa? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Promessa ou não? É relacionamento com o Senhor? Não. Muitas vezes a pessoa não tem. Não está tendo financeiramente, mas o Senhor manda outra pessoa para supri-la. Uma comunidade que suprir. Olha aqui, o Senhor... Contar uma experiência aqui rápida. Já fui em algum local pregar mais de 1.000 quilômetros. Mais de 1.000 quilômetros com pedágio e tudo mais. Gastei lá R$1.500. Por minha conta. A comunidade não tinha condições para me ajudar.
Amém. Aí outro local também equivalente ali a 1.000 quilômetros de carro. Também na mesma situação, sem contar valor. Um fazendeiro daquela cidade, ele chegou no último dia, fez uma programação sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo à noite ele me chamou e ele diz assim: pastor, essa noite de sábado para domingo, o Senhor falou ao meu coração e ao coração da minha esposa. E o Senhor disse para que eu entregue para o Senhor R$3.000. Está aqui o cheque, está assinadinho. Cobriu aquilo que eu gastei no outro local, que eu não recebi, e também cobriu esse local. Vou ficar preocupado com dinheiro, finança? Irmão, você pode ter a sua experiência também na sua vida. Quantas vezes o Senhor supriu? Você nem imaginava. Se você for um dizimista, ele repreende aquele que te devora. Como posso não ser um dizimista, não ser ofertante, mas eu tenho dinheiro para viagens, de passeio? Tem coisa errada ali, né? Muitas pessoas pensam que eles podem enganar o Senhor. E quem sabe essa pessoa que recebe R$2.000, ele podia estar recebendo ali 5, 10, mas não recebe mais, porque não tem a bênção do Senhor. E não é, como eu disse, não é só financeira. É relacionamento com Deus, é intimidade com o Senhor, é vida de santidade. Impede a santificação se eu ficar com uma coisa, estou roubando. Pastor, o senhor é duro, hein? A palavra do Senhor diz, e eu creio no que a palavra do Senhor diz. Está ouvindo um pregador que crê naquilo que lê na palavra. Agora, se você quiser ouvir alguém que, mais e mais, fica com você. E também, para terminar aqui, esse vídeo ficou longo e eu peço desculpa para vocês, mas é um ensino que alguém estava precisando. Em Mateus capítulo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Devíeis dar importância à justiça, vida de santidade. E o que é certo, o que é errado. E viver a vida de Cristo, porque Cristo é nossa justiça. Vocês deveriam também dar importância à misericórdia, sermos misericordiosos um com os outros, dar para a pessoa aquilo que ela não merece. Não dar para a pessoa aquilo que ela merece. Ela merecia, mas eu não vou dar porque eu sou misericordioso. Porque eu sou gracioso, eu vou dar para aquela pessoa aquilo que ela não merece. Isso é vida de Cristo. E também outra coisa. A justiça, a misericórdia e a fé. Viver pela fé. Como uma pessoa pode dizer que vive pela fé se ela acredita, ela fica discutindo esses assuntos, fica brigando, é isso, é da lei, é da graça, eu não coopera nada, não dá. Eu tenho problemas com esse assunto. Você tem problema de incredulidade e de idolatria. Meu querido e querida, é esse o seu problema. Se o Senhor tem dado para você, se o Senhor tem abençoado a sua vida financeiramente, e o Senhor também quer abençoar a sua vida espiritualmente, pela fidelidade e viver pela fé. Pela fé em quê? No Senhor Jesus Cristo. O justo vive pela fé, não naquilo que vê.
mas crê naquilo que o Senhor prometeu. Amém? Espero ter ajudado um irmão que pediu para que eu desse uma resposta para ele sobre esse assunto. Malaquias, a questão da avareza, a questão de viver pela fé e a questão de ser dizimista disso, daquilo, de Mateus 23, né? Que lemos. Mas não esquecer de maneira nenhuma a justiça, a misericórdia e a fé. Viver esses 3 pilares, mas também não esquecer os outros. Como ele disse, vocês sejam dizimistas e continuem sendo dizimistas, mas não omitindo a justiça de Deus, o que é santidade, o que é correto diante do Senhor, a sua misericórdia, sendo gracioso para com os outros, sendo usar de misericórdia, um coração amoroso, um coração perdoador uns com os outros, e viver pela fé naquilo que a palavra do Senhor diz. Amém e amém. Pode fazer o seu comentário, peço desculpa aí do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas na palavra do Senhor, e assim que nós temos vivido, tenho 70 anos, o que eu tenho vivido desde a minha juventude. Eu não tenho um dia e nem um mês para dizer para alguém, eu me arrependi ou eu estou arrependido de ter sido dizimista todo esse tempo e ofertante. Nem um dia. Só gratidão, só adoração. É bem material e muito mais espiritual. Quem anda pela fé, quem vive crendo na suficiência de Cristo, é uma pessoa vitoriosa e mais do que vencedora. Amém.